coisa. Boa noite, irmãos. Vamos continuar nossa leitura do livro Os 12 Homens de Paulo, de Bruce Anstey. E vamos reler o que a gente leu na reunião passada, que é sobre o homem exterior e o homem interior. Diz assim: este par é encontrado em 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou pereça, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo está falando sobre o que sustenta o ministro na senda do serviço e do testemunho. Ele e seus cooperadores no trabalho estavam sendo continuamente sujeitos aos perigos da perseguição. Eles viviam a um passo da morte a todo momento. Naturalmente, isso era cansativo, dia após dia, mas Paulo explica que eles foram sustentados por Deus naquelas circunstâncias difíceis. Então, foi esse tópico que a gente, inclusive, os irmãos comentaram, né, na reunião passada. Para o irmão que, por acaso, não viu essa reunião ou ainda não assistiu, está no canal do YouTube Só Vale Se For Verdade, certo? Está com o título do vídeo. Esse tema. Michel, você quer seguir aí compartilhando? Eu tiro aqui. Compartilhando e lendo aí o restante. Não, Dal. Pode passar para o próximo. É pequeno o tópico. Então vamos lá. O tópico é o homem exterior. Agora vai se aprofundar mais nesse termo do homem exterior. Paulo coloca a renovação do homem interior em contraste com o perecer do homem exterior. O homem exterior é um termo que ele usa para indicar nosso corpo físico. Eles estão lentamente perecendo porque são mortais e foram afetados pelo pecado. Idade, dor, rigor da perseguição, tribulação e trabalho desgastam o nosso corpo, o homem exterior. Mas o apóstolo nos diz que ele tinha algo maior a esperar, a glória, e nós também. Então, essa é a explicação que o Bruce dá sobre o termo o homem exterior. Achei bom que ele fala aí sobre o contraste, né? Do homem exterior com o interior. Enquanto o homem exterior ele está se degradando, o interior ele está sempre se renovando. E esse renovar, Dal, significa crescer no conhecimento? Não pensei. Vamos ver se o irmão vai falar aí agora sobre o homem interior, né? Uhum. E para lembrar para os irmãos que sempre nos termos aqui dos títulos de homens que o apóstolo Paulo dá, ele sempre usa um contraste, né? A gente já viu aqui o tema do o velho homem, e aí em contraste tem um novo homem. Tem o próximo que a gente viu, foi o primeiro e o segundo homem, ou o último homem. E aí também, nesse tema que a gente está estudando hoje também, o homem exterior, o homem interior, e por aí vai. Todos esses são duplas para significar contraste. Ou seja, ou uma pessoa ela é um, ou é outra.
Vou passar aqui, então. Então, vamos ler o tópico O Homem Interior. É longo dar o texto, essa parte aí? Desce aí para ver, pra ter uma ideia. Ah, não, não. O homem interior. Se o homem exterior se refere ao nosso corpo físico, o homem interior seria a nossa alma e espírito. Aí tem referências aqui, Romanos 7, 22. Então a gente já pode, inclusive, vendo, né? Você está com a Bíblia aberta aí, Dal? Senão eu uso aqui. Eu tenho aqui, vou compartilhar então, viu? Pronto. Romanos 7, 22, acerca do homem interior. De acordo com biologia. Diz aí, porque, segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Efésios 4:16 também. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O irmão abriu em Efésios 4:16, foi isso mesmo? Confere lá de novo, Dal, por favor. Acho que eu não compartilhei, não foi? Não, abriu. É isso mesmo. É porque eu não consegui compreender esse versículo, porque aí está falando do corpo de Cristo, não? A edificação do corpo de Cristo. Aí eu senti dificuldade em entender esse versículo sobre a questão do homem interior. Mas talvez o Bruce pode explicar aí no texto, a gente pode continuar. Ele faz uma alusão a um corpo. Do qual todo o corpo, ele não está falando diretamente o corpo de Cristo, não, mas ele faz alusão de um corpo que é bem ajustado, ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação. Ele fala de um corpo que está em harmonia, em crescimento. Ele faz essa alusão aí, ele deve explicar aí depois. Colocar. Certo. Então, essas são as referências acerca do homem interior. E o texto continua assim: nosso corpo pode ser renovado em certa medida pela comida e pelo sono, mas de todo modo isso é uma batalha perdida. Se o Senhor não vier em nossa vida, nosso corpo acabará sucumbindo em um colapso completo na morte. Por outro lado, o homem interior é renovado pelo poder do Espírito Santo por meio da comunhão com pessoas divinas. A oração e a palavra de Deus são os veículos que Deus usa
para rejuvenescer o homem interior. À medida que continuamos no caminho, nosso corpo fica mais fraco conforme envelhecemos, mas o homem interior, a alma e o espírito ficam mais fortes se andarmos com o Senhor. Por um lado, temos nossa tribulação do corpo, que perece, e por outro, temos a glória. É impressionante que Paulo fale de nossa aflição como sendo leve e a glória como um peso. Este é um contraste proposital. Às vezes, podemos ter pensado que nossa aflição estava muito pesada, mas em comparação com o peso da glória, não é muita coisa. Em outra passagem, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É o versículo que está em Romanos 8, verso 18. E essa questão do leve e o peso é o que está em 2 Coríntios 4. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí, Michel, que você perguntou, né? Perguntou a mim, mas eu também nunca. Esses dois termos aí eu nunca meditei, não sei. Ele fala aqui, eu vou ler de novo, viu? E aí, se tiver de fazer algum comentário, um irmão em comunhão também, pode interromper. Os irmãos aí que comentam, Isaac. Só vou reler aqui um pouco. Se o homem exterior se refere ao nosso corpo físico, o homem interior seria a nossa alma e espírito. Ele dá referências aqui, né? Faz uma alusão àquele corpo perfeito, harmônicos, né? Que está crescendo de uma forma harmônica. Só que ele está falando do homem interior, que ele cresce dessa forma. Nosso corpo, ele falando agora do homem exterior. Estou aqui. Nosso corpo pode ser renovado em certa medida pela comida e pelo sono, né? A gente é sustentado por isso, né? Mas, de todo modo, isso é uma batalha perdida. Creio que o irmão fala dessa batalha perdida porque foi arruinado pelo pecado, né? Então, o homem morre, ele envelhece e a tendência é morrer. Se o Senhor, continuar daqui, se alguém quiser comentar nesses tópicos aí, ou nesses momentos aqui, pode falar, irmãos, viu? Se o Senhor não vier em nossa vida, nosso corpo acabará sucumbindo em um colapso completo na morte. Por outro lado, o homem interior é renovado pelo poder do Espírito Santo, por meio da comunhão com pessoas divinas. Isso é a comunhão com o Pai e com o Filho, né? O Espírito Santo habita no crente
E isso nos leva a ter essa comunhão perfeita com o Pai e com o Filho. Aí vem a questão aí, Michel, que você falou, né? A oração e a palavra de Deus são os veículos ou conduções, né, que Deus usa para rejuvenescer o homem interior. Vou dar uma pausazinha aqui para ver se algum irmão quer comentar aqui. Algum irmão que esteja em comunhão? Interessante, irmãos, que às vezes nos preocupamos muito com o homem exterior, né? O mundo hoje, ele prega isso, né? A estética, né? É o tempo todo, praticamente em todos os lugares, uma grande preocupação, né? Com as academias, com as cirurgias. E, queira ou não queira, você termina, se não perceber, se preocupando muito também com esse homem exterior que se corrompe, né? Que é uma batalha perdida, como está bem citado aí. E se a gente se ocupa muito com algo, principalmente exterior, que é visível, que é material, que é carnal, termina que a gente termina se esquecendo do principal, que é o nosso homem interior. E que, infelizmente, também dentro do próprio sistema e da forma que falsificaram a palavra, né, distorceram totalmente a palavra, passamos também a não alimentar, né, o homem interior, né, da forma correta, como está bem relatado, através da oração, através da palavra. A gente termina, às vezes, não dando o real valor que tem a oração, que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, como está escrito lá em Hebreus, né? É viva, eficaz, e ela vai penetrar, né? Eu não lembro totalmente o versículo, mas é algo assim. Nas juntas, medulas, divisão, alma, espírito. É a palavra. O Senhor fez tudo através da palavra, né? Tudo que a gente vê, toda a criação, né? Foi na palavra, o poder da palavra de Deus. E isso, com o tempo, se perdeu esse valor, infelizmente, nos ensinamentos, e principalmente de onde a maioria de nós viemos. Mas é importante a gente aproveitar esse tema e esses termos para a gente poder voltar e lembrar disso. E se armar o tempo todo com esses pensamentos. O poder que tem a palavra de Deus, falada, ouvida, pensada, sonhada, de todas as maneiras, de todas as formas, a palavra de Deus tem todo o poder. E às vezes eu me apego com alguma situação difícil, aí eu vou para a live, assistir a live. E a palavra ela é direcionada, e eu falo, os irmãos estão adivinhando agora o que está passando no meu coração. Como pode? Aí tem live que eu fico em silêncio do início ao fim, porque eu não tenho como falar, porque só está sendo falado direcionado para mim. E eu falo, olha só. E às vezes até momento que eu nem estava pensando em assistir. Eu falava, não vou assistir a live hoje, eu tinha alguma outra situação. E depois vem em mim, assista a live hoje. Eu falo, já que está insistindo, eu vou assistir a live hoje. E aí quando eu vou assistir a live hoje, não digo que hoje, não é nessa live de hoje, né? Em outras lives passadas já aconteceu isso comigo. E aí a palavra vem toda direcionada, não só por um irmão, mas por praticamente todos, ou quase todos que vão falar. E eu falo, está todo mundo combinado. Está falando tudo comigo, é impressionante. Mas não é o poder de Deus, né? Eu estou brincando aqui, é o poder de Deus, é o poder da palavra
e como ela é importante, como ela vai realmente resolver, solucionar, trazer a paz, trazer a edificação, trazer o conforto, trazer consolo, vai trazer. Você só precisa entender primeiro a importância disso, a importância do poder da palavra de Deus, deixar o seu coração aberto, pode ter certeza que você vai surtir, os efeitos vão surtir na hora, vão surtir às vezes no dia seguinte, e será perceptível. Você vai conseguir perceber que a palavra surtiu o efeito a qual era esperado. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus não volta vazia. Passará os céus e a terra, o Senhor disse, mas a minha palavra não, as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, meditemos nisso, no poder que há na palavra, tanto lida, quanto ouvida, quanto falada, quanto pensada, quanto sonhada, da maneira que você imaginar. Ela tem todo o poder. Às vezes fico triste quando vejo muito pouco, né? Já era assim no passado e até hoje, muito poucos irmãos nossos se interessarem e darem o devido valor que se tem realmente à palavra do nosso Deus. E, infelizmente, por conta disso, muitos vão andar em fraqueza, tendo muitas dificuldades, falando às vezes o que não se deve, tomando decisões erradas na vida, porque, infelizmente, ainda não entendeu o tesouro que ele tem, tanto nas mãos quanto no coração, que é a palavra de Deus. Então é muito bom pensar sobre isso, refletir, né? E se todos estiverem com esse mesmo pensamento, né? É como está lá em Efésios, a gente acabou de ler, né? O corpo bem ajustado e tal, nós somos o corpo de Cristo. É esse homem interior, não é o corpo físico, é o corpo místico, é esse homem interior. Esse homem interior. E se ele estiver bem alimentado da palavra, da oração, eu já estava me esquecendo de outra coisa importante também que o escritor deixou aí, né? Que é a comunhão com os irmãos. E aí a gente vai relembrar lá de Timóteo, né? Que você tem que se afastar, aquele que confessa o nome do Senhor, professa o nome do Senhor, a parte da iniquidade, mas aí vai ter mais lá embaixo, não é só isso. Os irmãos se lembram muito bem disso daí. E a gente tem que seguir aqueles que, é mais ou menos isso, que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então a gente não pode esquecer desse detalhe, está lá na palavra. Não é só se apartar da iniquidade, não é só deixar o mal, mas é também seguir e andar com aqueles que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. Se não fizermos isso, vai estar faltando alguma coisa. Não adianta só eu ler a palavra individual e ouvir, falar, sonhar, fazer tudo que eu falei anteriormente e depois orar e orar muito e tal. Mas não seguir com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Não vai adiantar. Está faltando aí uma parte desse tripé, dessa base. Eu preciso também, além de orar, de ler a palavra, eu preciso estar em comunhão. Se não estiver em comunhão, não vai estar completo esse negócio. E aí a queda é certa. A queda é certa. Eu preciso estar em oração, preciso estar na palavra, entendendo tudo isso da palavra que eu acabei de falar, mas também estar em comunhão com os irmãos. Porque nós sabemos que o homem exterior está aí, né? Ele é fraco, a nossa carne, nosso corpo, o corpo físico, e também tem a velha natureza, né? Que é agora a carne, aquela velha natureza, a parte pecaminosa que está dentro de todos. E aí ela vai aparecer se você não tiver em comunhão. Um irmão você pode estar na carne e não perceber o que você está falando, não perceber o que você está ouvindo, não discernir da forma correta, mas um outro irmão que está ali, nessa reunião, ele vai ser usado e o Espírito Santo vai trazer a palavra certa para você. E por que o Espírito não trouxe direto para você? Estava bloqueado, você estava totalmente na carne e não ia entender, não ia conseguir perceber. Mas em um outro irmão que está em espírito, por isso que o Senhor teve esse cuidado, né, de que um fala, o outro, dois ou três, se me falha a memória, né, fala, os outros julgam. Por quê? Em algum momento a gente pode estar na carne. É assim mesmo. Mas aí o outro que vai estar ali no espírito naquele momento vai falar a palavra correta, a palavra certa, que o Senhor vai colocar no coração dele, e ali você já rejuvenesce. Acredito que é por aí.
Acho que o irmão Claudiomar fez pergunta aqui, viu? Deixa eu ver. José Nil também levantou a mão. Olha aqui. Irmão, seria o homem exterior, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos, e o homem interior, nossos atos, nossas atitudes. Deixa eu reler aqui para ver se. Irmão, seria o homem exterior, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos, e o homem interior, nossos atos, nossas atitudes. Eu mudei o exterior com o interior aí, Dal. Aí eu fiquei embaixo aí. Cadê? Peraí. Ah, sim. Então, lê aqui assim. Desculpe, peraí. Irmão seria o homem interior. Então, começa com o homem interior, não é isso, Claudio Mar? Isso, o interior é os pensamentos, né? Os sentimentos. Isso. E o exterior seria os atos, né? Coisas visíveis. Seria como o irmão está falando aqui, né? Vamos dar uma lida aqui de novo. Aí. Se o homem exterior se refere ao nosso corpo físico, como você está falando, atos, né? O homem interior seria a nossa alma, espírito. A alma é os sentimentos, né? Onde habita nossos sentimentos, e o espírito, a parte inteligente. José Nilton, falar alguma coisa? Perguntar aí. Irmãos, na Bíblia, consta em Romanos 8,18, tribulação leve. No entanto, o texto de Bruce não se refere a que grau de tribulação seria. Nesse caso, Bruce aí se refere a qualquer homem ou aos escolhidos dado a aconselhar, não comparar com a glória de Deus Pai. O que os irmãos entendem? Há um gravame das tribulações passadas em relação às presentes? Só uma pergunta mesmo. Deixa eu ler aqui de novo para esses irmãos aqui entenderem melhor. Irmãos, na Bíblia consta aqui Romanos 8,18, tribulação leve. No entanto, no texto de Bruce, não se refere aí, no caso, Bruce aí se refere ao grau, né? Peraí, deixa eu dar uma lida aqui. Às vezes, o jeito que coloca aqui fica cortando um pouco para mim. Eu leio, Dal. Dê uma lida aí, que aqui fica cortando para mim. Não sei por que fizeram uma coisa nova aqui nesse Meet que fica cortando. Na Bíblia, consta em Romanos 8,18, tribulação leve. No entanto, o texto de Bruce não se refere a que grau de tribulação seria. Nesse caso, Bruce aí se refere a qualquer homem ou aos escolhidos dado a aconselhar, não comparar com a glória de Deus, Pai. O que os irmãos entendem? Há um gravame das tribulações passadas em relação às presentes? Só pergunta mesmo.
O irmão pergunta, Bruce, aí se refere a qualquer homem ou aos escolhidos? Sobre o que, irmão, é referente, irmão José, essa questão da tribulação? Se for a questão da tribulação, ele está falando para os cristãos. O incrédulo tem que crer no evangelho da graça de Deus para poder escapar da pior tribulação que ele poderia passar, né? Que é a condenação eterna. É a primeira coisa que ele tem que resolver. O irmão Claudio Mar colocou assim, o irmão Isaac falou bem aí, o homem interior anda junto com o exterior quando está em comunhão, em oração, andando conforme o Espírito Santo. Irmão Claudio Mar, como o texto do irmão Bruce fala aí, quando diz o homem exterior, é para trazer o significado do corpo humano, como ele está se desgastando aqui na Terra. E com as tribulações que o cristão passa, piora mais ainda. Só que aí, o que é que o apóstolo Paulo fala isso? Por que ele fala isso? Para mostrar que o nosso foco como cristãos aqui na Terra não é boa vida, não é achar que o nosso corpo aqui vai melhorar. Não é nisso, o nosso foco como cristão não é isso. É entender de que tribulações vêm, né, que o nosso corpo físico aqui está se desgastando até o momento do Senhor vier nos buscar, e se não for o momento designado para Deus, o corpo vai haver a morte, porque o corpo vai se separar da alma e do espírito, mas quem vai para a corrupção, né, quem se acaba na corrupção é somente o corpo. A alma e o espírito, ela não se desagrada, vamos dizer assim. Ela vai, né, para o Hades, a alma e o espírito da pessoa, por isso que a pessoa não morre de tudo, ela continua viva, só que sem o corpo. O corpo se desfaz. E quando falo o homem exterior, é justamente isso. Como o texto fala, né, a comida e a água daqui da terra, ela não é capaz de manter o nosso corpo aqui saudável por muito tempo. Agora, em contraste ao homem interior, que é justamente o que significa essa comunicação de vida com Deus, ela se renova por meio da palavra e da oração. Não há falha nisso. Há uma renovação, sim. Entende? Então, por meio do Espírito Santo, né, Deus nos dá... tem esse poder de nos manter renovados, como o irmão Isaac bem falou aí, né? Dessa questão da gente estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com a palavra de Deus, em oração com Deus, em comunhão com o Pai e com o Filho. Isso renova o homem interior. Agora, o homem exterior, ela vai se corrompendo. Mas a gente precisa entender de que o nosso exterior não é o foco. Né? Tanto que nós sabemos que nós morremos para Cristo, o nosso corpo exterior, o nosso eu, né? As nossas vontades, os nossos desejos morreu. Só que o que significa a questão de nossas vontades é um outro termo de homem que Paulo usa, que é a questão do velho homem. O velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem, para a gente relembrar, significa toda a característica corrupta que foi causada pela falha de Adão, o primeiro homem, do pecado. Então, é isso que significa. E quando um cristão, hoje, né, ele não vive para Deus, mas vive de acordo com o mundo, com a sua concupiscência da carne, e não faz da vontade de Deus, por meio do Espírito Santo, ele é considerado homem carnal, não é homem exterior. Homem exterior é para trazer o significado apenas da nossa corrupção do nosso corpo físico. E um cristão que segue a Deus e um outro cristão que não segue, que faz sua própria vontade, os dois estão com o seu corpo exterior se corrompendo. Isso não muda. Porque o significado não é para trazer a questão da característica do que o homem faz e pode fazer, mas é a questão do corpo físico mesmo. Que tem certa relação com o termo primeiro homem, que é
a classificação de homem que veio primeiramente por Adão sendo cabeça. Lembra do assunto, o primeiro homem e o último homem? Adão, cabeça do primeiro homem, Cristo como cabeça da nova raça de homens, que é perfeita, a qual ele é o cabeça, o primogênito. Nós estamos ainda aqui nessa primeira classificação de Adão, porque ainda estamos na Terra. O nosso corpo aqui é feito para viver na Terra, é natural, como diz lá em 1 Coríntios 15, porque ainda não fomos transformados. Mas esse corpo aqui, que faz parte dessa primeira classificação do primeiro homem, ele está na corrupção, está se degradando com o tempo. Entende? E aí, aí a gente vai envelhecer, vai ficar mais velho, a gente pode ter problemas de saúde, e se ficar velho, né, provavelmente vai ter sim, porque é difícil escapar, porque é por causa da corrupção. Mas aí, quando a gente for arrebatado, transformado, e quando a gente estiver completamente na segunda classificação de homens, que é o último homem, a qual Cristo é o cabeça, não vai haver corrupção. O nosso corpo será eternamente perfeitos. E, além disso, glorificados, né? Nosso corpo irá trazer a glória de Cristo, porque somos a sua igreja, a sua noiva, a mesma carne, a mesma raça que Cristo é. Então, irmãos, é importante dividir esses temas para justamente a gente poder saber separar bem, né? Essa questão o velho homem, o homem exterior, o interior, o novo homem e tudo isso. Mas é isso aí, Claudio Mar. Só um adendo aqui, irmãos, na minha fala inicial, para não ficar uma confusão, a questão quando eu falei as pessoas hoje se preocupam muito nesse foco do corpo, né, do homem exterior, né, e muitos vão para academia, estética e tal, e tal. Não estou dizendo que isso é proibido e que agora você pode andar relapso e não se preocupar mais com a sua saúde e comer qualquer coisa, já que a batalha está perdida, então eu vou me entregar logo e deixar o corpo acabar. Não, não é isso. O nosso corpo é templo de Deus, nós precisamos sim cuidar do nosso corpo. O que eu quis dizer, para que fique bem claro, são pessoas que idolatram o seu próprio corpo, que fica tirando selfie o dia inteiro, e que não sai da academia, e que se ocupa demais com o seu físico, com a sua saúde, com o seu exterior, e não pensa mais em outra coisa, é só no homem exterior, porque infelizmente o mundo aí fora prega isso o tempo todo, né? Essa preocupação com o homem exterior, em todos os sentidos do homem exterior. E a gente pode se levar, se não tiver alimentado corretamente o homem interior, você termina esse homem exterior tomando conta. E aí você quer cuidar muito desse homem exterior, que é o nosso corpo físico, como está bem claro aí, que é o nosso corpo físico. Então, é só ter esse cuidado não é que é proibido você malhar, ou sei lá, ou cuidar do seu corpo, da sua saúde, ou melhorar a sua alimentação. Não tem problema. Eu não vejo problema nenhum nisso, muito pelo contrário. Acho até que é importante você cuidar do seu corpo. Agora, não deve que isso seja um foco, que chegue a ponto de idolatria e de você deixar de alimentar o homem interior e ficar só preocupado com o homem exterior. Núbia, ou é Márcio, aí o irmão Márcio, ele levantou a mão. Quer perguntar, Márcio? Quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Boa noite. O irmão Márcio, ele está em comunhão. Boa noite. Eu queria... não queria fazer comentário, mas eu queria só trazer um texto com base na definição que o irmão Bruce traz sobre o que é o homem interior e o que é o homem exterior, para os irmãos poderem comentar um pouco esse texto, para a gente discutir um pouco aqui. Discutir não, né? Comentar um pouco sobre esse versículo que eu vou trazer. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23.
Estão me ouvindo? Versículo 23. Aí, Desculpa, irmão, tá ouvindo, viu? É que estava compartilhando aqui. certo. Aí o apóstolo Paulo fala, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, que é o corpo interior, né? O corpo interior, com base na definição o que é um corpo interior e um corpo exterior. Vosso espírito e alma e corpo, que é o homem exterior, né? O homem interior e o homem exterior, que é o corpo, né? Eles sejam plenamente conservados, né? Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse versículo, com base na definição de que é um homem interior e um homem exterior, os irmãos podem comentar um pouco? Se algum irmão puder ajudar, só para... Eu lembrei desse versículo e eu não sei se pode ajudar ou contribuir na live. Se algum irmão puder ajudar, eu agradeço. Acredita, irmão, ainda que pode a gente pegar lá Romanos, acho que Romanos 12, vai corroborar um pouco aí com esse versículo que o irmão trouxe. Acho que é Romanos 12, se não me falha a memória, que fala sobre apresentar o corpo em sacrifício vivo, alguma coisa assim. Por favor, Michel, pode ler aí e explicar para nós, por favor. Romanos 12, 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque, assim, irmãos, o nosso serviço para Deus, né, a nossa responsabilidade diante de Deus, ele preza o nosso todo. Como a gente viu lá o versículo que o irmão disse, né, 1 Tessalonicenses 5:1, que diz que é para mantermos, né, irrepreensíveis nosso espírito, alma e corpo. Por quê? A gente está vendo aqui sobre a questão do homem exterior, de que o homem exterior ele está se corrompendo, né, devido à velha natureza. Por causa do pecado, né, o corpo do homem aqui na Terra, ele vai piorando até chegar na fase final, que é justamente a morte, né, a separação do corpo, e a alma e o espírito separando do corpo. Mas isso não significa, como o irmão Isaac falou, que eu vou então destratar do meu corpo. Eu não vou dar atenção ao meu corpo exterior. Eu não vou me arrumar, eu vou sair na rua de qualquer jeito, porque o corpo, a Bíblia fala que o exterior está se corrompendo, então a questão não é esse o ponto, irmãos. Nós temos que viver em responsabilidade, né, diante de Deus, utilizando nossos corpos, como fala em Romanos 12, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Porque para que a gente possa servir a Deus aqui na Terra, a gente tem que utilizar os nossos corpos, né? É matéria, de qualquer forma. Quando já fazer, por exemplo, um serviço exterior, né, na prática, em que a gente tem que manusear e tal. Então, há essa diferença. E também uma coisa importante é de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha aí que interessante. O Espírito Santo já habita em nosso corpo. Agora, mesmo se deteriorando o corpo aqui exteriormente, o Espírito Santo está em nós, por isso que nós também temos a nova natureza. Nós temos a velha natureza e a nova também. E nós temos total capacidade de viver e agradar a Deus em nossas vidas, em obediência, justamente porque o Espírito habita em nós. E ele é o poder para que nós possamos viver em obediência a Deus. Porque é bom lembrar que não é mérito de ninguém agradar a Deus, porque se nós andamos em Espírito, é porque o Espírito nos capacita e porque está em nós. E isso envolve o nosso corpo também. E, por exemplo,
Lá em 1 Coríntios 6, quando está falando sobre a prostituição, o apóstolo repreende, né, esse ato justamente por causa disso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lá no versículo 18, fala assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Percebeu a responsabilidade? Ou, aí vai no verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então percebe, não fala que é o nosso espírito que é o templo do Espírito Santo, nem fala que a nossa alma é o templo do Espírito Santo. É específico para o corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é por isso que a gente consegue viver para Deus em obediência, né? Andando nas obras que Deus preparou para cada um de nós antes da fundação do mundo. E isso, logicamente, vai envolver o nosso corpo. Mas aí, por que chega esse assunto, então, do homem exterior? Porque Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que a gente já leu, esse assunto do homem exterior. A partir do verso 13, coloca lá, Dal, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 13. Fala assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, verso 14, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Entendeu, irmãos? É justamente esse foco. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos a nova natureza, pois o Espírito Santo habita em nós, mas precisamos entender o seguinte: o cristão nesse mundo, ele está aqui para sofrer, não está aqui para a boa vida. É claro que se um cristão ele está se envolvendo com as coisas do mundo, ele não está vivendo piedosamente para agradar a Deus, talvez ele não sofra em certo nível, porque o mundo gosta, né? O diabo gosta quando um cristão professa estar de acordo com a vontade do mundo. E talvez o diabo não pegue muito no pé dele por causa disso. Mas um cristão que vive piedosamente para Deus, ele vai sofrer isso. Inclusive, o Paulo fala isso, né? Todo aquele que vive piedosamente... Deixa eu ver onde é que está. 2 Timóteo 3,12. Coloca lá, Dal, por favor. Olha lá, a partir do verso 10, fala bem assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então é isso, irmãos. É isso que é caracterizado o cristão aqui na Terra. Porque o mundo, o diabo, são inimigos de Deus. Né? O diabo aqui é o príncipe, o diabo é o príncipe desse mundo. Aqui não é a morada do cristão.
Então, o cristão ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer aqui na terra. E é claro, irmãos, que tem perseguições que vai afetar o nosso corpo exterior, o nosso corpo aqui físico. Olha a vida de Paulo, por exemplo. Tem uma passagem que Paulo fala que sofreu açoites, né? Ele foi apedrejado, isso atingiu o físico dele. Mas por que Paulo ele não se entristeceu com isso? Ele não caiu da graça, né, nesse sentido? Porque não desanimou? Porque ele sabia que o homem interior dele se renovava. O peso de glória crescia cada vez mais nele a partir de perseguições que ele sofria. Porque a nossa alegria, irmãos, não é a questão daquilo que a gente vê, e nem da perspectiva desse mundo, mas é das coisas que a gente não vê, é das coisas que envolvem a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. Então, para um cristão, o natural de um cristão, quando sofre perseguição, né, quando vê o seu corpo se deteriorando aqui, é se alegrar por saber que aqui é corrupção, aqui é corrupto, o mundo é corrupto, mas temos uma nova natureza que ela não tem corrupção. Nós temos uma base a qual não é alterável como o mundo é. Nós temos uma base que é Cristo, e Cristo ele permanece o mesmo. E todas as bênçãos que temos espiritualmente, né, todas as nossas bênçãos espirituais, como fala em Efésios 1, elas são inalteráveis. Então, quando a gente se renova, como fala lá a passagem de 2 Coríntios, a gente se renova nesse homem interior, que é essa comunicação de vida que temos com Deus, o nosso homem interior, alma e espírito, a gente consegue se renovar assim. A nossa fé cresce cada vez mais, né? Crescemos no conhecimento da graça. Isso não traz frustração, mas as coisas do mundo traz, né? Um dia você pode estar feliz, pode dar tudo certo, um dia vai começar a dar tudo errado aqui nesse mundo, mas é isso que vai mudar a sua confiança em Deus? De maneira alguma, né? Porque, lembrando, nós vivemos pela fé e não pela vista. Então, quando trata desse homem exterior, eu creio que é justamente essa perspectiva. Mas quando se trata da perspectiva do nosso corpo como um sacrifício vivo para servir a Deus, já é um outro assunto, que envolve a nossa responsabilidade, né, inclusive de cuidar e preservar nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então temos que continuamente, né, de uma forma figurada, varrer todos os dias esse templo de Deus, né? Temos que manter limpos e separados do mal. Por isso que lá em 1 Coríntios 6, por exemplo, fala para não se envolver com prostituição. Porque nosso corpo é separado para Deus. Então, existem essas duas perspectivas aqui sendo tratadas. Então, para resumir, esses dois pontos aqui que eu falei. A primeira é do corpo para o mundo. O que é que o mundo traz ao nosso corpo? Né? A natureza, a velha natureza. Corrupção. E tem outra perspectiva que é de nosso corpo para Deus. Entende? É a nossa responsabilidade em preservar e andar de acordo com a vontade de Deus em nosso corpo. Até aqui, irmãos. Só vou voltar naquele versículo que o irmão Márcio falou. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse versículo aqui, né? Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é Deus que faz isso, né? Que vai estar santificando o espírito, a alma. E no arrebatamento o corpo vai ser transformado. E
E uma pessoa que estiver viva, a gente sabe que vai ser arrebatado, né? E o corpo transformado, e aquele que tiver morrido, ele vai ser ressuscitado, mas Deus vai estar conservando. Isso aqui é a oração de Paulo, né? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Se a pessoa morre em Cristo, Deus vai ressuscitar esse corpo irrepreensível. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai voltar a esse mundo aqui e ele vai apresentar a sua igreja e o mundo vai ver essas pessoas. Então, aqui nesse momento aqui, é Deus fazendo. É Deus fazendo isso aqui. E em Romanos 12, como o irmão falou aí, Isaac também falou aí, é responsabilidade nossa. Deixa eu colocar aqui. Paulo faz um rogo, né? Ele pede aos irmãos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis aqui, vai ser a nossa responsabilidade. Os vossos corpos em sacrifício vivo. A gente tem a Assembleia para estar indo na Assembleia, nas reuniões, na ceia, né? Estamos na ceia do Senhor. Também, como o irmão falou aí, estarmos separados, né? Daquilo que desonra ao Senhor, nossos corpos. Se nós professamos ser cristãos, a gente não vai estar se envolvendo em roubo, em prostituição, essas coisas assim, né? A responsabilidade nossa é em manter o nosso testemunho exterior santo e agradável a Deus, né? Um sacrifício vivo. Agindo, vamos dizer assim, como um cristão normal. Isso aqui é o nosso corpo. E, como falei aqui, essa aqui é a nossa responsabilidade. Mas lá em Efésio, ali é Deus que vai estar fazendo isso. Ele conserva o nosso espírito e nossa alma nesse momento, estamos vivos. Mas como Paulo falou, nosso corpo, ele está se corrompendo a cada dia, né? Ou melhor, ele tá envelhecendo, adoecendo devido ao pecado. Independente que esse irmão ele tenha muita comunhão, ele tenha comunhão, né? Como Paulo teve comunhão, mas aí chega um momento que ele diz assim, Paulo, o velho. Né? Então, mesmo Paulo tendo toda essa comunhão assim grandiosa com Deus, o corpo dele continuou sendo corpo aqui a palavra fala de corpo de humilhação para nós, né? E em um certo momento ele fala também que Deus transformará o nosso corpo abatido. Então, nesse momento, um cristão nesse momento, ele vivo, a sua alma e o espírito, Cláudio até botou aqui 1 Coríntios 15, né? A sua alma e o seu espírito, ele está se renovando pelo poder do Espírito Santo. Que no cristão habita nova vida e também o Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo está mantendo a alma e espírito desse cristão se renovando. Só que o exterior, ele é sustentado, o homem exterior, ele é sustentado por alimento, por água, alimento. E ainda que a gente trate muito bem do corpo, ele vai continuar se degradando, né? Vou colocar aqui no versículo que o irmão falou. Então, a parte exterior, que é sustentada pela parte material, vai continuar definhando, mas a parte interior, que é sustentada por Deus, ela vai continuar se renovando e vai chegar o momento, né, que Deus vai levar para si irrepreensível. Deixa eu colocar aqui o versículo que o irmão falou.
1 Coríntios 15. Eu não sei qual o versículo, irmão, que você quis compartilhar. 50. Pai no sangue. E todos nós seremos transformados. No momento, abrir durante a última trombeta, as mãos ressuscitarão. Seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque se corromperam na morte, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. E esse assunto que a gente está tendo aqui é do homem exterior, né? E do homem interior. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, há essas duas, vamos dizer, esses dois sustentos e essas duas situações que acontecem em nós. O exterior, ele está dia após dia envelhecendo, né? Enquanto o interior, que é o espírito e a alma, que é conservado por Deus, está se renovando. Um envelhece e o outro se renova. Um é sustentado, o exterior é sustentado por alimentos, como a gente viu aqui. Se a gente não comer, né, claro, a gente vai acabar enfraquecendo o corpo e vai acabar morrendo, né? O corpo não vai aguentar. E o interior é sustentado pelo poder do Espírito Santo. É o que o irmão está justamente falando aqui nesse assunto. Então, lá em Efésio, que o irmão colocou ali, espírito, alma e corpo plenamente conservado por Deus. Mas quando é que isso acontece? Quando estivermos na presença do Senhor, no arrebatamento. Que é Deus que vai conservar o corpo também dos cristãos. Ou dos seus santos, né? Os santos do Antigo Testamento também serão ressuscitados. Eu vou continuar aqui, irmão, que já o nosso horário já chegou. 9h33. E a gente continua aqui só para a gente encerrar, né? À medida que continuamos no caminho, nosso corpo fica mais fraco, conforme envelhecemos. Mas o homem interior, a alma e o espírito, ficam mais fortes se andarmos com o Senhor. Meus irmãos falaram, né? O alimento aí do homem interior é a palavra e a oração. Por um lado, temos nossa tribulação do corpo que perece, e por outro, temos a glória. É impressionante que Paulo fale de nossa aflição como sendo leve e a glória como um peso. Aqui Paulo fala de cristãos, né? Ele se refere a ele e fala somente de cristãos. Este é um contraste proposital. Às vezes podemos ter pensado que nossa aflição estava muito pesada, mas em comparação com o peso de glória, não é muita coisa. Em outra passagem, Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Michel, vai comentar mais alguma coisa ou podemos já estar encerrando aqui? Não, Dal.
Irmão Isaac aí vai comentar mais alguma coisa, Isaac, aí? Não, meu irmão, já tá bem claro aí. Não sei que tenha mais alguma dúvida, né? Algum irmão. A noite é longa, né? E as irmãs aí, vamos saber aqui das irmãs se ficou alguma coisa, a Val, Lusitânia, Ingrid, também os irmãos, né? Eu falo assim, as irmãs, colocando em linha de frente, mas os irmãos também, né? Rita de Cássia, Rebeca, ficou alguma coisa a ser melhor explicado mais tarde, ou numa próxima reunião? Ficou alguma coisa aí que vocês não entenderam sobre a questão do homem exterior, que fala do nosso corpo tangível, visível, e do Entendi homem... bem, Oi? entendi bem que eu tô velho e tô envelhecendo. Ficou sabendo agora não, né, Rita? Mas agora fiz bobagem. Ficou melhor. Então comemore, irmã Rita, que a salvação está cada vez mais perto. Amém. Isso é verdade. Isso é uma bênção, né? Eu também, esse ano eu já fico um ano mais velha, então eu estou perto também. É isso. 46 esse mês. O exterior ficando mais velho, mas o interior se renovando, né? Hoje Cada um indo cada qual indo num sentido diferente, né? Verdade, irmão. E eu estava muito, muito precisando ouvir a palavra, porque esses dias muita correria, né? Esses tempos, assim, a gente fica muito se preocupando com trabalho, serviço. Hoje o Senhor falou completamente comigo, tudo. Né, o irmão Isaac falou, a gente se preocupa com os afazeres do dia a dia, e às vezes ora rapidinho, aquela oração correndo, e não tem tempo. Então, assim, o mundo tem que parar, e o Senhor que continua, né? O mundo para a gente não serve, né? Tem, assim, tirar o espaço para o Senhor, né? Totalmente. Eu achei muito bom, amei ouvir a palavra hoje. É maravilha. É aquilo, né? O que vai ficar de proveito realmente é o interior, e se a gente alimenta o interior, não desprezando o exterior, né? Como os irmãos falaram, que o Espírito Santo usa como templo, né? O corpo. A gente não despreza, mas a atenção maior deveria ser para o homem interior, né? Que esse daí é que se renova Verdade. para a glória. Né? Maravilha. Então as irmãs entenderam bem aí, né? Que bom. A Adriana também está aqui pertinho de mim. Entendeu, Adriana? Então vamos lá. Eu vou terminar aqui a gravação, irmão.